Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é hemostasia e seus distúrbios. Então, o que é hemostasia? Hemostasia é um processo fisiológico e dinâmico que mantém um equilíbrio entre os fatores procoagulantes e anticoagulantes. Ela é um processo de natureza vascular e também sanguíneo, ou seja, envolve componentes da parede do vaso sanguíneo e também envolve as células do sangue. A hemostasia tem a finalidade de evitar processos extremos, como hemorragia, que é o extravasamento de sangue, e a coagulação, que é o processo de perda da fluidez do sangue. Então, em estado normal, o sangue ele mantém a sua consistência fluida, líquida, e os seus elementos figurados, que são as células, livres e presentes no fluxo sanguíneo. Então, essas células elas não vão promover aderência, não vão se ligar ao endotélio íntegro, porque o endotélio eles tem a mesma carga elétrica que as plaquetas, então ocorre repulsão elétrica. E também esse processo de coagulação não acontece com o endotélio íntegro, porque as células endoteliais liberam fatores inativadores da coagulação, como, por exemplo, a liberação de prostaciclina, do tipo PGI2, que inibe a agregação plaquetária, além da liberação de óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora e também inibidora da agregação e ativação plaquetária. Mas quando ocorre um trauma tecidual, uma ruptura de vasos sanguíneos, lesão tecidual, ocorre uma série de fenômenos, uma série de reações que promovem a transformação e produção de filamentos de fibrina, que vão se entrelaçar, formando a malha de fibrina que vão unir os elementos figurados do sangue, gerando o coágulo sanguíneo. Então, a trombogênese é o processo ordenado e gradativo que vai promover a interrupção do sangramento, causando vasoespasmo, formação de tampão plaquetário, formação de coágulo, geração de uma fibrina estável e gerando um coágulo gelatinoso. A etapa final desse processo envolve o processo de fibrinólise, que é a dissolução do coágulo, onde a malha de fibrina vai ser degradada, o coágulo vai ser dissolvido. Esse processo impede que ocorra a formação de coágulos de forma excessiva e gere uma trombogênese disseminada. Esse processo exige a presença do fator de von Willebrand, o processo de trombogênese, que é produzido pelo endotélio vascular, que é uma proteína âncora que promove a adesão plaquetária. A trombogênese também depende dos fatores de coagulação sintetizados pelo fígado. O fígado sintetiza esses fatores utilizando a vitamina K como substrato. E também depende das plaquetas produzidas pela medula óssea. Depende da quantidade e depende da qualidade dessas plaquetas, se elas estão funcionando de forma adequada. Então, a trombopoiese é o processo de produção de plaquetas, que é feita tanto na medula óssea quanto nos pulmões. Ela acontece quando a célula tronco mieloide, por estímulo da trombopoietina, induz a produção de plaquetas. Os pulmões, que também possuem megacariócitos, a trombopoietina vai induzir a produção de plaquetas através do amadurecimento e da fragmentação do megacariócito, gerando plaquetas. Então, as plaquetas, apesar de serem aparentemente células bem simples, células pequenas, sem núcleo, elas
possui uma constituição, uma estrutura bem complexa. Por exemplo, o seu formato é um formato discoide quando encontrado de forma inativa. Mas, através da ativação, as proteínas contráteis, elas alteram o formato da hemácia, gerando em uma célula espalhada no endotélio vascular. Isso acontece no processo, na fase de adesão plaquetária. Depois que essas células se aderem ao endotélio vascular lesionado, elas vão liberar os seus grânulos alfa, que são ricos em proteínas adesivas, e também liberam os grânulos densos, que são ricos em proteínas ativadoras e potencializadoras da ativação plaquetária. Depois essas células, depois de ativas, que é uma etapa que sucede à adesão plaquetária, essas células vão novamente alterar o seu formato de espalhadas para esféricas com projeções. E também essas células ativadas, elas ativam a sua integrina alfa-2b beta-3 ou glicoproteína 2b3a. Essa glicoproteína, então, ela funciona como um receptor para pontes entre plaquetas, através da intermediação pelo fibrinogênio, ou seja, o fibrinogênio tem duas regiões de ligação, uma vai se ligar com uma integrina de uma plaqueta e a outra extremidade com a integrina de outra plaqueta, formando uma ponte de fibrinogênio entre duas plaquetas, gerando a agregação plaquetária, que é a ligação entre plaqueta e plaqueta. Então, a plaqueta, apesar de ser uma célula pequena e aparentemente simples, ela está envolvida em diversos processos fisiopatológicos, que aqui nessa figura foram divididas em 5 grupos. O primeiro grupo de processos é a defesa do hospedeiro. Então, a plaqueta ela participa no processo de defesa do hospedeiro. Então, ela auxilia no processo de fagocitose e internalização de vírus e bactérias. Ela auxilia na destruição bacteriana, auxilia na liberação de proteínas plaquetárias microbicidas e também produz ânion radical superóxido. As plaquetas também, elas estão envolvidas no processo de biologia tumoral, envolvidas no crescimento tumoral, morte tumoral e metástase tumoral, principalmente pela via hematogênica. Elas também participam na manutenção e regulação do tônus vascular, promovendo a absorção de serotonina durante o repouso e liberação de serotonina, tromboxana e prostaglandina após ativação. Elas também estão envolvidas em processos inflamatórios, como a doença aterosclerótica, asma alérgica, doença renal, e também na quimiotaxia, interação entre leucócito e plaqueta. E, lógico, a plaqueta também está envolvida no processo de hemostasia e trombose. Elas participam no processo de adesão, ativação, espalhamento, secreção e adesão plaquetária. Também tem uma liberação de fatores procoagulantes, participam também na retração do coágulo e também na cicatrização de feridas. Então, a hemostasia, ela é dividida em 5 estágios principais. A primeira, que ocorre a contração do vaso sanguíneo, impedindo assim o fluxo sanguíneo no local lesionado, impedindo assim a perda excessiva de sangue. A segunda etapa é a formação do tampão plaquetário, onde as plaquetas elas vão se agregar e se aderir ao local lesionado, formando assim um tampão temporário para impedir a perda excessiva de sangue. Depois ocorre a formação do coágulo de fibrina insolúvel, que é a formação do coágulo sanguíneo. Por último, esse coágulo ele vai sofrer retração, diminuição de tamanho, para melhorar o processo de cicatrização e também melhorar a coesão do vaso, do coágulo. Depois, esse coágulo ele vai sofrer quebra, né, a dissolução do coágulo. Então, a primeira etapa, o espasmo vascular, ela é ocasionada pela constrição dos vasos sanguíneos, que tem por finalidade diminuir o fluxo sanguíneo e reduzir a perda sanguínea.
Esse processo de espasmo vascular é um evento transitório, que dura menos de 1 minuto. O espasmo vascular é desencadeado pela presença de lesão endotelial. E essa lesão gera mecanismos locais e humorais que vão desencadear essa constrição vascular. O espasmo vascular também é influenciado por reflexos neurais e a liberação de tromboxano A2, que é uma prostaglandina liberada por plaquetas. Além de outros mediadores liberados por células teciduais e sanguíneas que promovem a vasoconstrição. A prostaciclina, que é liberada pelo endotélio vascular, ela causa vasodilatação e inibe a agregação plaquetária no endotélio íntegro. Já a segunda etapa, que constitui a trombogênese, que é a formação do tampão plaquetário, constitui a segunda linha de defesa. É iniciado quando as plaquetas entram em contato com a parede vascular lesionada. Então, pequenas lesões na parede do vaso sanguíneo são frequentemente fechadas mais com o tampão plaquetário do que com o coágulo sanguíneo. Então, pequenas lesões, apenas o tampão plaquetário é o suficiente para impedir a perda sanguínea. A trombopoiese, ela é controlada por uma proteína denominada trombopoietina, como a gente já falou nos slides passados. E essa trombopoietina induz a proliferação e maturação dos megacariócitos. Existem tecidos que são produtores de trombopoietina. O fígado é responsável por cerca de 90%. 10%, quase 10%, correspondem à produção renal e os demais tecidos, músculo liso e medula óssea. Então, as plaquetas elas têm dois tipos específicos de grânulos, como já foi falado anteriormente, os grânulos alfa e denso, e liberam mediadores da hemostasia. Então, os grânulos alfa, eles contêm selectina, fibrinogênio, fator de von Willebrand, fibronectina, fatores 5 e 8 da cascata de coagulação, fator plaquetário 4, fator de crescimento derivado de plaquetas e fator transformador de crescimento alfa. Então, esses fatores são liberados durante a adesão plaquetária e o fator de crescimento derivado de plaquetas promove o crescimento de células endoteliais e vasculares, além de células musculares lisas, fibroblastos, que é importante no processo de reparo vascular, processo de cicatrização, que é influenciado pelas plaquetas. Já os grânulos delta contêm ADP, ATP, cálcio, histamina, serotonina, epinefrina, e todas contribuem para a vasoconstrição. Então, aqui nós temos uma representação esquemática de um vaso sanguíneo com epitélio íntegro. Então, as células endoteliais liberam prostaciclina e óxido nítrico, que impedem a adesão plaquetária. Além de que as plaquetas elas não se aderem ao endotélio íntegro por conta da repulsão eletrostática. Mas quando ocorre ruptura desse endotélio íntegro, é exposto então a camada subendotelial do vaso sanguíneo, que é rica em colágeno e tem cargas opostas às plaquetas, atraindo assim as plaquetas. As plaquetas se aderem então ao colágeno dessa camada subendotelial através da interação com o colágeno por intermédio do fator de von Willebrand. Depois que ocorre a adesão plaquetária, as plaquetas, então, elas liberam os fatores encontrados nos grânulos alfa e denso. E esses fatores atraem mais plaquetas para o local, gerando, então, a ativação plaquetária e a agregação plaquetária. Essas plaquetas, elas começam a se ligar umas às outras, formando um tampão mais robusto. A terceira etapa da trombogênese ocorre a fase que leva à conversão do fibrinogênio de plasma solúvel em malha de fibrina insolúvel, que é o processo de cascata de coagulação. Então, os filamentos de fibrina insolúvel formam uma parede que se une às plaquetas, bem como outros elementos figurados do sangue, chamado de coágulo. Então, ela é uma rede
que envolve as células do sangue, não só as plaquetas, mas as hemácias e os leucócitos, gerando ali um coágulo. Esse processo de cascata de coagulação é controlado por numerosas substâncias que promovem a coagulação, são chamadas de fatores procoagulantes, e que inibem a coagulação, chamadas de anticoagulantes. Então, esse processo de cascata de coagulação é uma reação proteolítica em cadeia, onde uma proteína ativa, ela sofre lise, sobre quebra, e depois dessa quebra ela se ativa, que se transforma numa enzima proteolítica, que quebra outra enzima, que se ativa, que quebra outra enzima, então ocorre um efeito cascata. Então, a ativação de um fator procoagulante ou proenzima destina-se a ativar o fator seguinte em sequência, gerando um efeito em cascata. Esses fatores procoagulantes, os fatores da cascata inativos, eles estão presentes no soro, no plasma sanguíneo. E as múltiplas etapas desse processo, esse efeito cascata, impede que ocorra um episódio maciço de coagulação. Então, as etapas, elas formam um mecanismo de controle. Então, essas etapas da cascata impedem a normalidade, quando fatores estão deficientes ou certas condições levam a uma ativação inapropriada de uma das etapas. Então, fatores da coagulação são, em sua maioria, as proteínas sintetizadas no fígado. Por isso que pessoas com doenças hepáticas, elas têm distúrbio da coagulação. A maioria desses fatores são produzidos pelo fígado através da utilização da vitamina K, como, por exemplo, o fator 2 da cascata, o fator 7, o fator 9, o 10, a protrombina e também a proteína inflamatória PCR. O cálcio, que é o fator 4 da cascata, é necessário em quase todas as etapas do processo. Por isso que os anticoagulantes, eles, que são utilizados em laboratório, eles são sequestradores de cálcio, como o EDTA, citrato, fluoreto. A inativação dos íons de cálcio, que é o uso de quelantes, que são os anticoagulantes, impedem a coagulação do sangue quando é removida do corpo. Então, tanto indivíduos que têm hipocalcemia, como, por exemplo, a deficiência de vitamina D, e indivíduos que usam quelantes de cálcio, eles apresentam dificuldade na coagulação do sangue. Então, aqui nós temos um quadro que resume todas as etapas da cascata. A via intrínseca, que se inicia com o fator 12, que é estimulada pela exposição do colágeno e outros ativadores derivados da plaqueta. E a via extrínseca, que é induzida, é ativada pela liberação do fator tecidual, também chamado de tromboplastina. Então, ambas as vias têm como finalidade a formação do complexo ativador de protrombina, que é formada pelo fator 10 ativo, cálcio, fator 5 e o fator plaquetário. Esse complexo ele induz a transformação de protrombina em trombina ativa. E a trombina, por sua vez, ela vai agir em diversas etapas da cascata de coagulação, gerando uma retroalimentação positiva, além de a trombina transformar o fibrinogênio em fibrina. Exames laboratoriais são utilizados para avaliar a cascata de coagulação. Existe um exame chamado de tempo de tromboplastina parcialmente ativada, que avalia a via intrínseca da cascata. Já o tempo de protrombina avalia a via extrínseca da cascata. Existem outros exames laboratoriais, como o tempo de trombina, que avalia a via comum. Então, a cascata de coagulação, ela é influenciada, ela é controlada por substâncias liberadas pelos tecidos e pelas plaquetas, que vão culminar na transformação da tromboplastina
e também geram o fator ativador de protrombina, complexo ativador de protrombina. Algumas dessas proteínas necessitam, né, do cálcio e de proteínas derivadas da vitamina K. A própria protrombina, ela é produzida pelo fígado através da metabolização da vitamina K. Então, a protrombina, quando ativada, ela vai se transformar em trombina, e a trombina é responsável pela transformação do fibrinogênio em malha de fibrina, que compõe ali o coágulo. Então, a trombina ela é uma proteína muito versátil, porque além dela ativar a protrombina, ela vai influenciar outras proteínas, ativar outras proteínas, como a trombomodulina, o fator 5, fator 8, 9 e 13. Então, a trombina, ela vai influenciar a conversão do fibrinogênio em multímero de fibrina, mas ela também vai influenciar outras condições, como, por exemplo, a ativação da trombomodulina, que vai ativar o mecanismo antiagregante plaquetário. Aqui nós temos uma tabela em que demonstra o nome de cada uma dessas proteínas da cascata de coagulação, que podem ser descritas em números ou com o nome da proteína. E também nós temos aí onde pertence cada uma dessas proteínas, se a via intrínseca ou via extrínseca ou via comum. Então, a via intrínseca da cascata é um processo lento que se inicia com a ativação do fator 12. Ela é ativada pelo contato do colágeno com o colágeno na parede vascular lesionada. Já a via extrínseca ela é um processo mais rápido que se inicia com a liberação do fator tecidual, chamado de tromboplastina, ou de outros tecidos lesionados. Apesar da via intrínseca ela ser mais lenta, ela gera um processo mais intenso de coagulação. A via extrínseca, apesar de ser mais rápida, ela é menos eficaz. Então, as etapas finais de ambas as cascatas, tanto intrínseca quanto extrínseca, têm o mesmo fim, que é a ativação do fator 10 e conversão da protrombina em trombina. E a partir da trombina ativada gera a via comum, que é comum tanto à via intrínseca quanto à extrínseca. A trombina atua como enzima que converte fibrinogênio em fibrina, gerando a produção da malha de fibrina e estabilização do coágulo. Então, ambas as vias, a via intrínseca e a via extrínseca, elas são necessárias para a hemostasia normal. Então, o indivíduo que tem defeito na via intrínseca ou defeito na via extrínseca, ele vai ter uma hemostasia inadequada. Elas se comunicam entre si, apesar de ambas gerarem o fator complexo ativador de protrombina, elas necessitam uma das outras. Então, a hemorragia ocasionada por defeito no sistema intrínseco, elas são mais graves e resultam em defeitos dos que resultam em defeito da via extrínseca, porque a via intrínseca ela gera um processo mais uma hemostasia mais eficaz. É justamente pelo fato de a via intrínseca ela ser formada por várias etapas extremamente controladas, essas etapas também são extremamente importantes e impedem que os trombos aconteçam de forma inadequada. A cascata de coagulação ela também é controlada para evitar o excesso por várias substâncias anticoagulantes naturais, produzidas pelo nosso próprio corpo, dentre elas a antitrombina 3.
A antitrombina 3, ela inativa os fatores da coagulação, neutraliza a trombina e neutraliza a enzima que converte o fibrinogênio, que é a enzima que converte o fibrinogênio em fibrina. Existe também a heparina, que é produzida pelo fígado e outros tecidos, e ela é um cofator da antitrombina, ela acelera o efeito da antitrombina, inativando a trombina e o fator 10 ativado, além de outros fatores da cascata de coagulação. Por isso que a heparina é um anticoagulante. Além do mais, existe a proteína C, que atua como anticoagulante também, inativando os fatores 5 e 8 da cascata. A proteína S, ela é também um cofator da proteína C. Ela acelera o mecanismo de anticoagulação da proteína C. E a plasmina é uma enzima que degrada a malha de fibrina, gerando a degradação do coágulo de fibrina. E também atua como anticoagulante. Então, a protrombina, ela é convertida em trombina, e essa trombina, uma vez ativada, ela vai promover a ativação do coágulo. Mas, ao mesmo tempo, essa trombina, ela vai desencadear processos anticoagulantes, porque ela vai ativar a trombomodulina. E a trombomodulina converte a proteína C inativa em proteína C ativa. A proteína C, ela inativa as proteínas 5 e 8 da cascata de coagulação. Além da proteína C ser potencializada pela proteína S. E também é um inibidor do ativador de plasminogênio, gerando produtos da hidrólise. Então, nós temos várias substâncias anticoagulantes no nosso corpo que impedem uma coagulação disseminada, uma coagulação exagerada, como a antitrombina 3, que inibe a trombina, a heparina, que é um cofator da antitrombina, que inibe a trombina e os fatores 9, 10, 11 e 12, a proteína C, que inibe os fatores 5 e 8 ativados, a proteína S, que potencializa a proteína C, e a plasmina, que decompõe a malha de fibrina. A penúltima etapa da hemostasia é a retração do coágulo. Então, a retração do coágulo normalmente ocorre dentro de 20 a 60 minutos após a formação. E ela contribui para a hemostasia, porque ela vai expelir o soro no interior do coágulo e vai unir as bordas do vaso lesionado, funcionando como uma espécie de sutura natural. Então, as plaquetas, através da ação dos filamentos de actina e miosina, que são encontrados no seu citoesqueleto, elas contribuem para a retração do coágulo. Então, a retração do coágulo ela é influenciada pela quantidade de plaquetas no coágulo e também pelo funcionamento das plaquetas. Então, a retração do coágulo ela exige um grande número de plaquetas e também exige uma capacidade de funcionamento elevado. A incapacidade da retração do coágulo indica ou uma baixa contagem de plaquetas ou um mau funcionamento de plaquetas. Então, o teste de retração do coágulo, que é um teste feito em laboratório, avalia a capacidade funcional de plaquetas. O que pode interferir nesse teste? A quantidade de plaquetas, a função plaquetária, o hematócrito, que é a quantidade de células vermelhas, pode influenciar no volume do coágulo, e a concentração de fibrinogênio. Então, a retração do coágulo avalia a capacidade da plaqueta de retrair o coágulo após a formação pelos mecanismos hemostáticos. O coágulo ele é formado pelos elementos figurados, pelas células do sangue, envoltos numa rede de fibrina. E a última etapa da hemostasia é a fibrinólise. Consiste na quebra em cascata controlada por fatores ativadores e inibidores. Nessa etapa, o coágulo sanguíneo sofre dissolução, desmonte, e é iniciado logo após a formação desse coágulo. Então, quais etapas que estão envolvidas no processo de fibrinólise? Primeiramente, o fibrinogênio é convertido em plasmina.
plasminogênio, perdão, é convertido em plasmina. Então, plasminogênio é uma proteína inativa. Quando é convertido em plasmina, se transforma em proteína ativa. E quem ativa o plasminogênio são ativadores de plasminogênios produzidos tanto pelo endotélio vascular, quanto pelo fígado, quanto pelos rins. Então, a função da plasmina é digerir os filamentos de fibrina do coágulo, além de digerir o fibrinogênio, protrombina, os fatores 5, 8 e 12 da cascata de coagulação. A plasmina circulante ela é rapidamente inativada pelo seu inibidor alfa-2 antiplasmina e limita a fibrinólise ao coágulo local. Então, esse processo de fibrinólise também é muito controlado para evitar uma hemorragia disseminada. Então, os fatores ativadores de plasminogênio são liberados em resposta a diversos estímulos, como agentes vasoativos, oclusão venosa, elevação da temperatura corporal e atividade física. Esses ativadores eles são instáveis e rapidamente inativados por inibidores sintetizados no endotélio e no fígado. Por isso que doenças hepáticas crônicas podem gerar alteração da atividade fibrinolítica, impedindo assim a dissolução dos coágulos. Um importante inibidor, o inibidor ativador de plasminogênio, quando presente em altas concentrações, está associada à ocorrência de trombose venosa profunda, coronariopatia e infarto do miocárdio. Então, acontece da seguinte forma. O plasminogênio, que é a proteína inativa, ela vai ser ativada por fatores ativadores de plasmina teciduais. E esse fator ativador de plasmina, ele é inibido por fatores inibidores dos ativadores de plasminogênio. Essa plasmina, uma vez ativada, ela vai ser degradada pela alfa-2 antiplasmina. Então, quando o plasminogênio ele é formado, convertido em plasmina, quando o plasminogênio é ativado e convertido em plasmina, ele vai lisar o coágulo de forma localizada. E esse plasminogênio, uma vez ativado em plasmina, ele vai degradar a malha de fibrina, gerando a sua digestão, além de degradar os fatores fibrinogênio, protrombina, fatores 5, 8 e 12 da cascata. Então, resumindo a hemostasia, nós temos a primeira etapa da hemostasia, que é o espasmo vascular. Quando o vaso sanguíneo é lesionado, ele vai reduzir o seu calibre interno, reduzindo assim o volume de sangue que circula naquele local, impedindo assim uma maior perda sanguínea. Então, a lesão do vaso sanguíneo induz a contração do músculo liso vascular na parede do vaso. Essa contração reduz o fluxo sanguíneo pela ruptura do vaso. Ela é influenciada tanto por reflexos nervosos locais, quanto fatores humorais locais, como o tromboxano A2, que é liberado pelas plaquetas, que contribuem para a vasoconstrição. A segunda etapa é a formação do tampão plaquetário. As plaquetas elas são atraídas pela exposição do colágeno, se ligam a esse colágeno através das proteínas denominadas fator de von Willebrand, que funcionam como uma espécie de âncora para as plaquetas aderirem-se ao colágeno. E depois desse processo de adesão, as plaquetas liberam os grânulos alfa e denso, que são substâncias ativadoras de mais plaquetas e também ricas em substâncias adesivas. Então, as plaquetas, os receptores plaquetários ligam-se ao fator de von Willebrand, liberado do endotélio, aderindo-se às plaquetas e às fibras de colágeno expostas. Plaquetas ativadas liberam ADP, que atraem plaquetas adicionais, levando à agregação plaquetária. A terceira etapa é a coagulação sanguínea, que envolve a ativação da cascata de coagulação. Então, a coagulação sanguínea ela vai ser ativada através de fatores teciduais, como a tromboplastina, que vai ativar a via extrínseca, e a exposição do coágulo e liberação de fator 12 pelas plaquetas,
que comandam a via intrínseca. Ambas as vias têm a finalidade de produzir o complexo ativador de protrombina, que tem como um dos principais componentes o fator 10 ativado. Esse complexo ativador de protrombina converte a protrombina em trombina ativada, e essa trombina, por sua vez, induz a conversão do fibrinogênio em fibrina. Então, existem duas vias de coagulação, a via intrínseca e a via extrínseca. Ambas levam à ativação do fator 10, a conversão da protrombina em trombina e a conversão do fibrinogênio em fibrina insolúvel, que mantém o coágulo unido. A quarta etapa é a retração do coágulo. Dentro de poucos minutos, geralmente de 20 a 60 minutos, depois que o coágulo se forma, as proteínas contráteis no interior do citoesqueleto plaquetário, actina e miosina, elas começam a sofrer contração de modo semelhante ao que acontece nos músculos. Em consequência, esses filamentos de fibrina e coágulo são aproximados, gerando assim a expulsão de soro no interior do coágulo e também promovendo a aproximação das bordas do ferimento, que facilita o reparo tecidual. E por último, depois que esse coágulo executou a sua função de uma espécie de sutura natural, impedindo a perda de sangue, aproximando as bordas, ele precisa ser então removido. Então, a quinta etapa, que é a fibrinólise ou dissolução do coágulo, acontece quando a trombina é ativada, ela vai induzir a formação, ativar a proteína C através da ativação da trombomodulina. E a proteína C, ela vai induzir a liberação de ativadores de plasminogênio. E o plasminogênio, uma vez ativado em plasmina, quebra a malha de fibrina. Então, a dissolução ou liso do coágulo começa pouco depois da formação do coágulo. Quando ocorre a formação de um coágulo, grandes quantidades de plasminogênios são retidas no coágulo. A liberação lenta de ativador do plasminogênio tecidual dos tecidos endotélio vascular lesionados converte plasminogênio em plasmina. E essa plasmina digere os filamentos de fibrina, resultando em dissolução do coágulo. Aí nós temos as etapas referentes à hemostasia em esquema. Então, a hemostasia, ela pode sofrer alterações patológicas, como, por exemplo, condições de hipercoagulabilidade, quando o indivíduo tem mais substâncias procoagulantes do que substâncias anticoagulantes. Está propensa à hemorragia quando esse indivíduo produz mais substâncias anticoagulantes do que procoagulantes. Exemplo de patologias associadas à produção excessiva de substâncias anticoagulantes ou defeito na produção de substâncias coagulantes. Nós temos a trombocitopenia, que é a redução do número de plaquetas ou a redução funcional das plaquetas, como, por exemplo, a púrpura trombocitopênica, que gera sangramentos puntiformes e manchas arroxeadas, chamado de exantema. A hemofilia clássica, que é a deficiência genética da produção do fator 8, ela vai ter um grau de hemorragia variado dependendo do comprometimento da via intrínseca da cascata de coagulação. A deficiência de vitamina K, ela gera a formação de protrombina e fatores 7, 9 e 10 de forma reduzida, porque a vitamina K, ela é um substrato utilizado pelo fígado para produzir esses fatores. E ela também vai gerar hemorragias severas decorrente da baixa produção desses fatores da cascata sintetizadas pelo fígado. A doença de von Willebrand é uma doença hereditária em que o indivíduo tem baixa produção ou produção ineficaz do fator de von Willebrand, que é uma proteína ancoradora de plaqueta no colágeno
do endotélio vascular. Então, essa doença ela reduz a adesão plaquetária do fator 7 e também da síntese do fator 7. Contrário a isso, nós temos as doenças que levam o indivíduo a condições procoagulantes, como, por exemplo, a aterosclerose. É uma doença inflamatória, obstrutiva dos vasos sanguíneos, que é geralmente decorrente das dislipidemias, né, do excesso de triglicerídeo, colesterol ou de lipoproteínas más. Então, esse indivíduo ele tem maior facilidade de gerar coágulo intravascular. O diabetes mellitus também é uma doença que gera um estado de hipercoagulabilidade e faz com que o indivíduo diabético crônico, né, que já está há muito tempo com essa enfermidade, tenha alto risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e trombose venosa. Doenças malignas como cânceres, principalmente cânceres metastáticos, né, neoplasias malignas. Há vários tipos de câncer, eles se disseminam através da metástase hematogênica. E isso envolve a ativação plaquetária, formação do trombo metastático, e isso pode gerar a formação de coágulos disseminados. Então, o agregado de células tumorais e plaquetas pode influenciar na formação de agregados e de coágulos. E a trombose, que é uma condição patológica em que o indivíduo perde o controle da formação de coágulos, gerando coágulos anormais, que pode gerar embolia cerebral ou então formação de obstruções, de trombos nos rins e nos pulmões. E é isso. Então, nós vamos dar agora um intervalinho antes de passar para a próxima aula. E depois nós retornamos. Até mais. São 9 horas, 9h15 nós retornamos.
Bom dia, Alisson. A gente está em intervalo agora. A gente volta daqui a 10 minutos.
Então, pessoal, vamos retomar a nossa aula de hoje, que nós estávamos falando sobre hemostasia. Então, na primeira parte da aula, nós falamos sobre as etapas da hemostasia, né, cada uma delas, e as doenças relacionadas com a hemostasia, tanto as doenças de cunho trombótico, quanto as doenças de cunho hemorrágico. E agora, na segunda parte, após o nosso intervalo, nós iremos falar sobre o tratamento e os exames laboratoriais dessas enfermidades. Então, primeiramente, existem vários testes laboratoriais que podem ser utilizados para avaliar não só a hemostasia como um todo, mas diferentes etapas e diferentes constituintes da hemostasia, né? Por exemplo, a quantificação das proteínas da cascata de coagulação, a quantificação dos fatores ativadores de plasminogênio, dos inibidores dos ativadores de plasminogênio, a presença de anticorpos antiplaquetários, os fatores de von Willebrand e uma infinidade de substâncias e uma infinidade de testes, assim como os testes mais clássicos, né? Tempo de tromboplastina parcialmente ativada, tempo de protrombina, o tempo de sangramento, tanto pelo método de Duke como pelo método de Ivey, retração do coágulo e por aí vai. Mas como interpretar, então, esses testes da hemostasia? Primeiramente, vamos falar do TP, tempo de protrombina. É um exame laboratorial que avalia principalmente o funcionamento da via extrínseca. Então, quando o indivíduo ele demonstra, ele apresenta um TP prolongado, que conclusões tirar desse TP prolongado? O que pode estar acontecendo? A gente vai seguir essa linha de raciocínio. Primeiro, TP prolongado, o que pensar? Pode ser um quadro hereditário. Esse quadro hereditário pode ser uma deficiência do fator 8. Então, é importante quantificar o fator 8 e ver se ele está normal. Também pode ser um quadro adquirido, como, por exemplo, o uso de medicamentos cumarínicos, que são anticoagulantes, indivíduos que apresentam doença hepática. Então, o uso de cumarínico pode ser confirmado ou descartado analisando o prontuário do paciente, verificando com a clínica se o paciente faz uso desses medicamentos. Presença de doenças hepáticas, basta analisar os exames que são marcadores hepáticos, como AST, ALT, doseamento de bilirrubina total, direta, indireta, doseamento de albumina e doseamento das proteínas da cascata. Pode ser um indivíduo que tenha deficiência de vitamina K, então a quantificação de vitamina K vai nos confirmar ou descartar essa hipótese. E o indivíduo ele pode ter adquirido, né, um inibidor do fator 7. Já quando o indivíduo ele apresenta um TTPA prolongado, que é o tempo de tromboplastina parcialmente ativada, a gente vai seguir a determinada linha de raciocínio. Primeiro, também pode ser um quadro hereditário, ou seja, esses quadros hereditários eles podem apresentar manifestação hemorrágica, como, por exemplo, as hemofilias do tipo A e do tipo B, que é a deficiência, respectivamente, de fator 8 e fator 9. Pode ser uma deficiência do fator 11, também chamada de hemofilia do tipo C, ou pode ser uma doença de von Willebrand, que é a proteína ancoradora de plaqueta. Mas pode também ser um quadro hereditário sem manifestações hemorrágicas, como, por exemplo, a deficiência do fator 12, que é também conhecido como hemofilia do tipo D, ou uma deficiência de pré-calicreína e cininogênio, que são proteínas plaquetárias que influenciam
a via intrínseca da cascata. Mas também podem ser fatores adquiridos, como, por exemplo, o uso de heparina, que é um anticoagulante que influencia a via intrínseca da cascata, porque a heparina ela vai inibir a ativação da trombina, e a trombina ela gera uma retroalimentação positiva na via intrínseca. Pode ser causada pelo anticoagulante lúpico, indivíduos com lúpus eritematoso sistêmico, inibidor adquirido do fator 8, 9 ou 11. Quando o indivíduo ele apresenta ao mesmo tempo TP e TTPA prolongado, aí a gente segue o mesmo raciocínio. Podem ser quadros hereditários, como deficiência do fator 5, 10, 2. Pode ser uma hipofibrinogenemia, que é a diminuição de fibrinogênio no plasma, ou pode ser a ausência de fibrinogênio no plasma. Como essa proteína é produzida pelo fígado, pode ser uma doença hepática. Mas também pode ser quadros adquiridos, como, por exemplo, uma coagulação intravascular disseminada, que gera que consome localmente os fatores antiplaquetários e pode gerar uma dificuldade de coagulação no resto do organismo. Pode ser uma doença hepática, que pode ser confirmada ou descartada novamente através da avaliação dos marcadores hepáticos, como AST e ALT, doseamento de albumina, de proteínas da cascata, de bilirrubina, direta, indireta e total. Pode ser uma pessoa que está fazendo uso de anticoagulantes, uso de heparinas, ou que adquiriu inibidor de fator 2 e 5. O indivíduo que apresenta o tempo de sangramento prolongado, a gente precisa perguntar primeiro se o paciente faz uso de AS ou de algum anti-inflamatório. Se a resposta for sim, né? Isso quer dizer que será se interromper o uso de AS e repetir o TS vai ficar normal? Então, é necessário fazer esse procedimento. Interromper o uso de ácido acetilsalicílico, lógico, se autorizado pelo médico responsável. Se o paciente não está fazendo uso de anti-inflamatório, precisa fazer contagem de plaqueta. Se as plaquetas estiverem com a quantidade diminuída, investigar a possível plaquetopenia. A redução de plaqueta ela pode ser causada por diversas condições. Então, precisa investigar essa plaquetopenia, que pode ser a causa desse tempo de sangramento prolongado. Porque o tempo de sangramento ele é influenciado principalmente pela quantidade e pela qualidade das plaquetas. Se o indivíduo tiver uma contagem de plaqueta normal, é interessante avaliar a função hepática e renal desse indivíduo. Se estiverem normais, pode ser uma doença de von Willebrand, ou pode ser uma plaquetopatia ou uma vasculopatia. Se estiverem anormais, pode ser a causa do TS prolongado. Se o paciente tiver redução da quantidade de plaqueta, o que deve ser verificado? Faz-se um esfregaço sanguíneo do paciente e faz as seguintes avaliações. Tem a presença de grumos plaquetários? Se estiver presente, pergunta-se, foi coletado com EDTA? Se sim, pode ser uma pseudotrombocitopenia, causada, por exemplo, por satelitismo plaquetário. Então, deve-se coletar com citrato, nesse caso, coletar com citrato, utilizando todo um protocolo adequado de correção da contagem e tudo mais, e verificar se ainda apresentam grumos ou se apresentam satelitismo. Se foi visualizado macroplaquetas, é importante verificar se o turnover de plaquetas, que é o processo de reciclagem de plaquetas, está acontecendo de maneira adequada. Porque isso pode ser causado por uma púrpura trombocitopênica idiopática, ou pode ser causado por uma coagulação intravascular disseminada. Se foi verificado hemólise,
né, como, por exemplo, esquizócitos na lâmina, pode ser uma púrpura trombocitopênica trombótica ou uma síndrome hemolítico-urêmica. Se não foram visualizados esquizócitos, pode ser uma doença de Evans ou pode ser uma hemoglobinúria paroxística noturna. Se o paciente apresentou alterações de hemácia e leucócitos, é importante verificar se o paciente tem alguma alteração de medula óssea, porque isso pode ser causado por uma aplasia medular, uma infiltração de neoplasias, ou uma leucemia ou uma síndrome mielodisplásica. Então, como a gente falou no começo da aula, a hemostasia ela pode estar alterada em quadros de hipercoagulabilidade, onde o indivíduo ele vai ter produção aumentada de procoagulante e produção reduzida de anticoagulante. E um quadro hemorrágico se ele tiver uma produção aumentada de anticoagulantes e uma produção reduzida de anticoagulante. Nós falamos das principais patologias associadas a distúrbios anticoagulantes e procoagulantes. Então, quais as formas de tratamento do indivíduo com distúrbios da hemostasia? Pode-se utilizar medicamentos antiplaquetários e anticoagulantes para corrigir uma ativação plaquetária exagerada ou uma coagulação exagerada, ou uso de fibrinolíticos para gerar uma degradação mais rápida desses trombos. Então, a utilização de anticoagulantes e antiplaquetários é para prevenir a formação de trombos. E fibrinolíticos, uma intervenção de tratamento de trombos que já se foram formados. Qual a aplicação terapêutica desses medicamentos? Os antiagregantes são utilizados em doenças coronarianas e acidente vascular encefálico. Os anticoagulantes em doenças como trombose venosa, embolia pulmonar, fibrilação auricular e infarto do miocárdio. E os fibrinolíticos em infarto do miocárdio, embolia pulmonar e acidente vascular encefálico. Então, os medicamentos antitrombóticos, eles são divididos em categorias de acordo com a sua ação, em qual etapa da hemostasia ele vai agir. Por isso que é importante entender a hemostasia para depois entender os medicamentos e entender também os exames que são utilizados na verificação desse processo. Então, para evitar uma lesão endotelial, pode-se também evitar uma adesão e ativação plaquetária, uma ativação das integrinas plaquetárias, uma ativação da formação de trombina e fibrina, e também evitar a formação de plasmina e fibrinólise. Essas são as etapas da terapia antitrombótica, onde se faz a intervenção medicamentosa. Então, evitar lesão endotelial é evitar a redução dos promover a redução dos fatores de risco, como controle dos triglicerídeos, controle dos processos inflamatórios, controle de condições que podem gerar uma lesão endotelial. Intervenção no processo de adesão e ativação plaquetária é com o uso de antiplaquetários, medicamentos que intervêm na adesão e na ativação plaquetária. Intervenção na agregação plaquetária é o uso de antiagregantes. Intervenção na formação de trombina e fibrina, anticoagulantes. Intervenção na formação de plasmina e fibrinólise, os fibrinolíticos. Vamos falar primeiro da primeira classe medicamentosa. Os inibidores plaquetários, eles diminuem a formação do coágulo rico em plaquetas ou diminuem sinais químicos que promotores da aglutinação. Incluem os inibidores da COX, os bloqueadores das glicoproteínas, ou de ADP, e interferem assim na aglutinação plaquetária. Esses medicamentos possuem diferentes mecanismos de ação e possuem efeitos sinérgicos, ou seja, vários medicamentos, eles ampliam seus efeitos de forma combinada, ou efeitos aditivos, e são obtidos pela associação desses fármacos de classes diferentes.
Esses mecanismos, esses medicamentos, eles são úteis na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares oclusivas. E também na manutenção de transplantes vasculares e também auxiliam e auxiliares nos inibidores de trombina ou no tratamento trombótico, trombolítico, no caso do indivíduo com insuficiência aguda do miocárdio. Então, aqui nós temos as diferentes vias de ativação das plaquetas, de adesão e ativação plaquetária, a associação com o colágeno e também a ativação da agregação plaquetária, formando ali a ponte de fibrinogênio entre duas plaquetas. Então, vários medicamentos podem estar ali agindo nesse mecanismo de adesão e agregação plaquetária, como os inibidores da COX-1, que bloqueiam etapas vitais para o funcionamento da ativação e agregação plaquetária. E também os inibidores do ADP, e também os inibidores dos receptores de ADP, como P2Y1 e P2Y12, além de inibidores dos receptores GP2B3A. Então, aqui nós temos várias classes de medicamentos que atuam bloqueando os diferentes mecanismos de ativação e agregação plaquetária. Como, por exemplo, os inibidores da ciclooxigenase, como a aspirina, é o principal representante dessa classe. Também os inibidores da fosfodiesterase, como dipiridamol e cilostazol. Então, a fosfodiesterase participa de algumas etapas da ativação, principalmente da inibição, principalmente pelo óxido nítrico. Também tem os agonistas dos receptores de prostaciclina, como o iloprost, o epoprostenol e o beraprost, que vão ativar o receptor de prostaciclina, que é um antiagregante plaquetário. Os inibidores da trombina podem ser inibidores diretos da trombina, ou pode ser a utilização da heparina e dos antagonistas de vitamina K. Existem também os agonistas do receptor de ADP, como o clopidogrel e o ticlopidina, além dos outros medicamentos que podem futuramente surgir, como os que podem estar se ligando aos outros receptores de plaqueta, como GP1B59, o GP4 e alfa-2-beta-1. E também existem os bloqueadores da integrina alfa-2-beta-3, como o epifibatide e a tirofibana. Então, os inibidores da COX-1 nas plaquetas, como por exemplo o AS, eles impedem a síntese de tromboxanos. Os inibidores da fosfodiesterase, como a dipiridamol, inibe a degradação do AMP cíclico e eleva ou reduz a agregação plaquetária. Os inibidores do receptor de ADP, como ticlopidina e clopidogrel, inibem o receptor de ADP e, consequentemente, inibem a ativação plaquetária. E os antagonistas do receptor GP2B3A, também chamado de integrina alfa-2B-beta-3, como o abceximab, é um anticorpo monoclonal que impede a ligação do fibrinogênio solúvel. Aqui nós temos vários medicamentos que são utilizados no tratamento de doenças cardiovasculares associadas à hipercoagulação ou à anticoagulação. Os principais efeitos adversos, suas interações farmacológicas e as variáveis que podem acontecer nos exames laboratoriais. Então, o inibidor da ciclooxigenase é o AS, que pode ser utilizado de forma oral. O mecanismo de ação antiplaquetário é a inibição da COX-1 de forma irreversível. Então, ele inibe a produção de tromboxano A2 e a redução de tromboxano A2 reduz a ativação plaquetária. As plaquetas elas têm uma vida média de 7 a 10 dias e ela é utilizada na prevenção e tratamento da insuficiência aguda do miocárdio e do acidente vascular encefálico. Ela é importante verificar se o paciente vai ser submetido a uma condição de cirurgia, porque ele vai reduzir o risco de insuficiência aguda do miocárdio,
e melhora de forma patente a desobstrução e sobrevida após cirurgia de recuperação do miocárdio. Então, nós temos aí o AS Protect e o mecanismo de ação, que é a inibição da ciclooxigenase e, consequentemente, inibe a produção de tromboxano A2. Então, o ácido acetilsalicílico, ele inibe a ciclooxigenase e, consequentemente, impede a produção de tromboxanos. Existem também os inibidores da ciclooxigenase, que é uma enzima, outros inibidores da ciclooxigenase que geram a produção de substâncias procoagulantes. Então, além da aspirina, existem outros inibidores, como, por exemplo, o inibidor da fosfodiesterase, que é uma enzima que degrada os fosfolipídios. Exemplo, o dipiramol, que inibe a degradação de AMP cíclico, aumenta a concentração de AMP cíclico e reduz o influxo de cálcio, diminuindo assim a ativação plaquetária. Ele pode ser administrado de forma isolada ou associada com a varfarina, no caso de indivíduos que tenham próteses valvares cardíacas, ou com a aspirina, que reduz o risco de trombose. Aí nós temos uma tabela que fala do mecanismo de ação, do uso clínico e dos efeitos adversos. Existem também os antagonistas dos receptores de ADP, como o clopidogrel e o ticlopidina. Esses medicamentos eles são profármacos e eles vão inibir irreversivelmente o receptor P2Y12, que é um receptor de ADP. Eles são usados associados com a aspirina, por manter um efeito sinérgico, e é utilizado na prevenção de isquemia recorrente em pacientes com angina instável. E indivíduos também que fizeram cirurgia de angioplastia ou utilização de stent. Os efeitos adversos dos antagonistas do receptor de ADP são a diminuição exagerada de plaqueta, no caso da ticlopidina, e efeitos comuns, como a náuseas, vômitos e diarreia. Aí nós temos o cloridrato de ticlopidina e o Plavix, que é o clopidogrel. Esses medicamentos eles não afetam a via da COX, eles impedem a ligação do fibrinogênio com o receptor ADP. A ticlopidina interfere na ligação do fator de von Willebrand ao receptor de membrana GP1B e possui efeitos de inibição irreversíveis. Ele tem um efeito sinérgico com antagonistas do receptor de integrina alfa-2b beta-3, ou GP2B3A, e aí nós temos o mecanismo de ação. Eles inibem o receptor P2Y12, que impedem, assim, a ligação do ADP e, consequentemente, a formação e ativação de plaquetas. Ambos os medicamentos, eles possuem absorção rápida e completa a partir do trato gastrointestinal. Eles inibem as plaquetas até 4 dias após o início do tratamento. Esses medicamentos têm uma metabolização extensa e a excreção é via renal. E eles possuem maior eficácia que a aspirina na prevenção de recidivas de episódios trombóticos. Eles podem não ser eficazes quando se pretende um efeito rápido, porque eles precisam ser metabolizados pelo fígado para então se transformarem em fármacos ativos, que eles são profármacos. E também indivíduos que têm doenças hepáticas, eles não são recomendados, porque essa ativação é comprometida. Então, nós temos uma tabela que mostra os mecanismos de ação do clopidogrel, o uso clínico, os efeitos adversos e o mecanismo de ação desses medicamentos, além de outros exemplares dessa classe medicamentosa, como ticagrelor e o prasugrel. Existem também os receptores da integrina alfa-2b beta-3. Eles são mais eficazes porque já falamos de alguns medicamentos que são utilizados nos
no tratamento de indivíduos que tenham uma coagulação aumentada, como a aspirina, que é inibidor da COX, o inibidor do receptor de ADP, mas esses medicamentos, além de outros que estão sendo utilizados para inibir a ativação de trombina, mas os inibidores que se ligam ao receptor alfa-2b beta-3 ou glicoproteína 2b3A, eles bloqueiam uma etapa que é comum aos outros medicamentos, então ele acaba sendo mais eficaz. A utilização de anticorpos que são utilizados para se ligar a esse receptor e impedir a ligação do fibrinogênio e impedir, consequentemente, a agregação plaquetária, como, por exemplo, o abceximab, o eptifibatide, a tirofibana, são medicamentos que bloqueiam o receptor de fibrinogênio e impede a agregação plaquetária. Alguns são pequenas proteínas que têm uma sequência chamada de RGD, que se ligam à cabeça do receptor de fibrinogênio. Esses medicamentos eles são extraídos de venenos de cobra ou podem ser feitos de origem sintética, que compete, então, com fibrinogênio no receptor de fibrinogênio. Existem alguns que são pequenas moléculas sintéticas. Então, o abceximab é um medicamento de uso parenteral e tem uma meia-vida de 3 dias. É um anticorpo sintético, quer dizer, um anticorpo monoclonal, que se liga à integrina alfa-2b beta-3, também chamado de receptor GP2B3A. Ela inibe, então, a ligação do fibrinogênio a essa integrina e impede a agregação plaquetária. Ela também promove uma menor formação de trombina e tem um efeito antitrombótico. São utilizados em pacientes de alto risco que serão submetidos à angioplastia e o efeito desse medicamento ele é potencializado com o uso de heparina e ácido acetilsalicílico. O efeito adverso é o contrário ao esperado, que é a hemorragia. O eptifibatide é também de uso parenteral, ele é isolado de veneno de cobra. Ele também inibe o receptor de fibrinogênio. Ele tem uma sequência KGD, que é uma sequência de aminoácidos lisina, glicina e ácido aspartico, semelhante à sequência RGD. É indicado na síndrome coronariana aguda e pacientes que fizeram uma angioplastia coronariana. Ele inibe a função plaquetária, mas ela regressa ao estado normal de 2 a 4 horas após a infusão do medicamento. A tirofibana também é um medicamento de uso parenteral. Ele é um derivado não peptídico da tirosina que inibe o receptor da integrina alfa-2b beta-3. Possui uma meia-vida de 3 horas, permite a administração via oral e diminui eventos da síndrome coronariana aguda. Ele é indicado para angina instável. E aí nós temos uma tabelinha que mostra o mecanismo de ação, o uso clínico e os efeitos adversos desses medicamentos. Existem também os medicamentos que são utilizados para inibir o mecanismo da trombina. Como a gente já falou, a trombina ela é uma proteína que, quando ativa, derivado da protrombina, que quando ativa ela tem efeitos combinados, ela age em diversas etapas da cascata de coagulação. Então, a trombina, ela promove a transformação do fibrinogênio em fibrina, mas ela também vai potencializa a ativação do fator 10 e outras substâncias. Então, os medicamentos que agem inibindo a trombina, eles inibem vários fatores da coagulação, interrompendo a formação da cascata e formação de fibrina. Eles podem ser divididos em 2 grupos, inibidores indiretos da trombina e os inibidores diretos da trombina. Eles bloqueiam a fase de iniciação, eles bloqueiam a geração de trombina através da redução da fase de propagação,
reduzem a formação de fibrina através da inibição da trombina, são utilizados nos manejos da síndrome coronariana, durante intervenções coronarianas percutâneas para anticoagulação profilática e terapêutica. Então, os inibidores indiretos da trombina são os antagonistas da vitamina K. Foram descobertos na década de 20, através da utilização do trevo doce, que era utilizado na hemorragia, que causava hemorragia do gado nos Estados Unidos. Depois foi isolado uma substância dessa planta, a bixidroxicumarina de Cumarol. Em 1948, através dessa descoberta, foi produzido o primeiro medicamento dessa classe, que é a varfarina. E esse medicamento é utilizado como raticida, que gerava uma hemorragia dos ratos e causava a sua morte. A varfarina é o mais utilizado e tem como nome comercial o Marevan. Então, os antagonistas da vitamina K, eles inibem a produção dos fatores da cascata de coagulação dependentes de vitamina K, como o fator 2, 7, 9 e 10, e os cofatores de proteína C e S. Todas essas proteínas, eles são derivados, são sintetizados no fígado, dependente da vitamina K. Então, nós temos dois grupos aí, os derivados da hidroxicumarina, que é a varfarina de Cumarol e o acenocumarol, tem aí as moléculas, e os derivados do indano 1,3-diona, que é a fenidiona, a didenadiona e a anisindiona, que aí nós temos as fórmulas moleculares. Todos esses medicamentos, eles são antagonistas da vitamina K. Então, esses medicamentos, eles bloqueiam a carboxilação de variados nos fatores 2, 7, 9 e 10, bem como as proteínas C e S, que impedem geram a formação de moléculas incompletas e biologicamente inativas na coagulação. Então, os medicamentos como a varfarina, eles impedem essa reação de gama-carboxilação e geram formação de moléculas incompletas. Então, a varfarina, o mecanismo de ação é a inibição competitiva do componente da vitamina K, derivado da vitamina K, que é a K-epoxirredutase. Inibem a carboxilação gama de resíduos de ácido glutâmico, de fatores da coagulação, e impede a formação de substâncias dependentes da vitamina K, como os fatores 2, 7, 9 e 10. Aí nós temos a varfarina, como nome comercial Marevan, que é o principal dessa classe. A administração via oral, ela é 100% absorvida. A dose da varfarina é baseada no tempo de protrombina, que avalia via extrínseca. A meia-vida plasmática da varfarina é longa, de 36 horas. E ela se liga de forma importante com as proteínas plasmáticas, uma ligação de 99%. E tem uma interação medicamentosa e grande variação de resposta dependendo do indivíduo. E também vai ser influenciada por estado de depressão na síntese proteica. Os efeitos adversos são hemorragia, é contraindicado na gravidez, porque gera um risco de aborto e anomalias fetais, principalmente na formação do sistema nervoso central. Ela tem uma baixa margem de segurança, testes sanguíneos são utilizados para otimizar a dose, e o antídoto, no caso de intoxicações, é a administração de vitamina K. Então, a intoxicação por varfarina, ela gera a inibição da biotransformação da varfarina, pode ser causada pela inibição da biotransformação da varfarina, que gera uma potencialização desse anticoagulante.
A utilização do ácido salicílico também inibe a aglutinação plaquetária. Então, o consumo crônico de álcool, barbitúricos e dicloxaciclina e rifampicina estimula a bitransformação da varfarina e pode gerar um efeito subterapêutico. Então, é importante ver essa interação medicamentosa que pode potencializar ou inibir o efeito da varfarina. Aí nós temos uma tabela de medicamentos que diminuem e potencializam o efeito da varfarina. Então, a heparina, ela pode ser dividida em várias classes, né? Uma delas é a heparina não fracionada, que pode ser descrita pela seguinte sigla, HBPM, ou heparina de baixo peso molecular. Então, estruturalmente, elas são pentasacarídeos, são moléculas de 5 moléculas, formadas por 5 moléculas de carboidrato, onde são encontrados resíduos alternados de D-glucosamina, ácido urônico, e eles se ligam à superfície das células endoteliais, impedindo a coagulação intravascular. Então, nós temos a molécula dessas heparinas. Então, a heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular, nós temos aí o clexane e a heparina sódica como representantes. Aí nós temos as diferentes formas de heparina de acordo com seu peso molecular. As menores são a fondaparinux e as heparinas de baixo peso molecular, e as maiores são as heparinas não fracionadas. A heparina não fracionada ela é obtida do pulmão bovino e da mucosa intestinal suína. Tem um peso molecular que varia de 5.000 a 30.000 Daltons. O uso da heparina não fracionada é ajustada pelos valores de TTPA e pelo tempo de coagulação. Ela é administrada de forma de infusão prolongada e reduz a atividade da trombina. Ela não bloqueia efetivamente a trombina ligada ao trombo, só impede a formação de novas moléculas de trombina. Então, existem várias heparinas comerciais não fracionadas, como Actiparin, Hemofol, Heparin, Disotron, Heptar, que são subcutâneas. Nós temos de forma subcutânea Liquemine, Actiparin, Hemofol, Heparin e Disotron. Então, nós temos aí representante de um deles, a heparina sódica, que é o Hemofol. Já a heparina de baixo peso molecular, eles são preparadas a partir de heparina não fracionada, obtida por despolarização. Obtida pela fragmentação, como a enoxaparina e a dalteparina. E também um pentasacarídeo sintético chamado de fondaparinux. Tem um peso molecular de 1 a 5.000 Daltons e pode ser utilizado na prevenção de trombose venosa profunda e embolia pulmonar, e nas complicações isquêmicas associada a angina estável e infarto agudo do miocárdio. Nome comercial desses representantes são Clexane, Versa, Enoxalol, Cutinox, Endocris e Eptron. Então, a heparina não fracionada, ela interage com a molécula com os inibidores da antitrombina. Elas se ligam à antitrombina e também se ligam ao fator 10, impedindo a formação do complexo heparina, antitrombina e trombina, ou gerando o complexo heparina, antitrombina e trombina, bloqueando assim
a liberação de trombina ativa. A heparina de baixo peso molecular, ela se liga à antitrombina e ao fator 10, mas não gera o complexo trombina-antitrombina. E aí nós temos um sinal de alerta, porque o uso com uma dose inadequada pode gerar um sangramento, hemorragia, pode gerar uma ativação de hipersensibilidade ou também pode gerar uma trombocitopenia. Aí nós temos vários medicamentos que são da classe dos anticoagulantes, como inibidores diretos. Então, a heparina de baixo peso molecular, a heparina não fracionada, o fundaparinux e os anticoncepcionais, os anticoagulantes orais, eles atuam inibindo o fator 10. E a heparina de baixo peso molecular, a heparina não fracionada, os inibidores diretos da trombina parenterais e os inibidores orais, eles inibem também a produção de trombina. Aí nós temos uma tabela que difere os efeitos da heparina não fracionada, da heparina de baixo peso molecular. E o antídoto das heparinas é o sulfato de protamina, que forma um complexo irreversível com a heparina, gerando a sua inativação. Então, aí nós temos uma tabelinha que mostra as diferentes características farmacocinéticas das heparinas e como são, então, eliminadas. Então, nós temos vários testes utilizados para acompanhar o uso de anticoagulantes, de anticoagulantes, como o tempo de coagulação, o tempo de tromboplastina ativada, o tempo de coagulação e o tempo de trombina. Existem também testes específicos, como a atividade do fator 10 e o tempo de protrombina. Então, esses medicamentos, como a heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular e antagonistas da vitamina K, eles vão alterar esses testes e devem ser administrados de maneira controlada em indivíduos gestantes, com obesidade mórbida e com insuficiência renal. Existem também os inibidores diretos da trombina, como a rivaroxabana, né, que é o Xarelto, que é um inibidor direto da trombina, que é utilizado como anticoagulante oral. Ele inibe o fator 10, né, que é um dos componentes do complexo ativador de protrombina, inibe o fator 10 livre, inibe a atividade da protrombinase e o fator 10 associado ao coágulo. Tem uma meia-vida de 5 a 9 horas, que pode ser de 11 a 13 em idosos. O pico de concentração plasmática chega em 2 horas e meia até 4 horas, e a biodisponibilidade de 60% a 80%. O modo de eliminação é via biliar e fecal, 28%, e renal, 66%. Nós temos aí o Xarelto como principal membro dos anticoagulantes na classe dos inibidores diretos da trombina. Tem o Pradaxa, que é o etexilato de dabigatrana. É um inibidor da trombina por via oral também. É uma prodroga, que é convertida em dabigatran pelo fígado. Tem uma meia-vida de 14 a 17 horas e a excreção é renal. É aprovado por diversos órgãos de saúde de diversos países, principalmente na prevenção da trombose, da tromboembolia venosa, como, por exemplo, causada pela cirurgia de joelho e de quadril. Então, o uso terapêutico de anticoagulantes. As heparinas é utilizada principalmente na trombose aguda, varfarina inibidor de trombina na trombose crônica, com uso prolongado via oral, e é usado também na prevenção de trombose venosa profunda, embolia pulmonar, trombose e embolização em pacientes com fibrilação arterial, trombose em válvulas cardíacas.
Esses pacientes eles precisam passar por um score para avaliar o risco do uso, né? São criados vários scores de risco para anticoagulação, como o SHAD-S2 e o SHA-2-DS2-VASC. Eles são criados também criado um score também para avaliar a contraindicação anticoagulação, como RAS-BLED. E, lógico, lembrar que os scores SHAD-S2 e o SHA-2-DS2-VASC não servem para pacientes com doença valvar ou miocárdio não compactado, pois esses indivíduos eles já apresentam alto risco de evento tromboembolítico e devem ser anticoagulados sempre. Então, SHAD-2, paciente que tiver insuficiência cardíaca, ele recebe 1 ponto, hipertensão 1 ponto, idade acima de 75 anos 1 ponto, diabetes 1 ponto, e indivíduos com acidente vascular cerebral ou insuficiência trombótica, 2 pontos. Pacientes com 0 ponto têm baixo risco de eventos tromboembólicos, portanto, não necessitam receber medicações antitrombóticas. Com 1 ponto, tem moderado risco e deve ser avaliado, né, ou utilizado anticoagulante como varfarina e associação com AS. Já se o indivíduo tiver 2 pontos ou mais, indicar uma anticoagulação oral. Já o score SHA-2, DS2, VASC, o paciente ele recebe 1 ponto se ele tiver insuficiência cardíaca, hipertensão 1 ponto, idade acima de 75 anos 2 pontos, diabetes mellitus 1 ponto, acidente vascular cerebral prévio 2 pontos, doença vascular 1 ponto, idade superior a 65 anos, entre 65 e 74, 1 ponto, e o sexo, se feminino, 1 ponto. Paciente que tem 2 ou mais pontos no SHA-2-DS2-VASC tem alto risco, portanto, deve ser anticoagulado, exceto se houver contraindicação. E tem o score RAS-BLED, e se o paciente tiver com 3 pontos ou mais, a anticoagulação deve ser repensada. Recomendações cirúrgicas. O paciente que tiver uso de anticoagulante, como deve ser portado antes da cirurgia, né? Se suspender, como suspender e quando suspender. O uso de anticoagulante também, como suspender e se suspender, o porquê de cada um, como deve ser suspendido cada um desses medicamentos. Existe também o uso de fibrinolíticos ou antitrombóticos. Eles são utilizados para potencializar o efeito do plasminogênio e gerar a quebra da fibrina, dissolução do coágulo, como a ateplase, a streptokinase e a uroquinase. Eles são utilizados no tratamento inicial de indivíduos que tiveram oclusão vascular periférica aguda, infarto agudo do miocárdio, trombose venosa profunda, embolia pulmonar. O efeito adverso é a hemorragia. É contraindicado em pacientes com pericardite aguda, hemorragia interna ativa, acidente vascular encefálico recente, feridas profundas em processo de cicatrização e câncer com metástase. Então, o paciente não tratado, ele vai ter a formação de um trombo, que pode impedir a passagem de sangue, e o paciente tratado com ativador de plasminogênio, o trombo vai ser diminuído, mas pode gerar um sangramento, porque ele pode também dissolver coágulos que impedem a hemorragia. Então, aqui nós temos as diferentes características desses medicamentos antitrombóticos, como a ateplase, streptokinase e uroquinase. A streptokinase tem uma alta antigenicidade, porque ela pode ativar o sistema imune, porque é uma enzima encontrada em bactérias. Essas bactérias utilizam a streptokinase para degradar o coágulo e conseguir se locomover nos tecidos com mais facilidade. Já a capacidade de se ligar à fibrina, a streptokinase tem uma baixa afinidade, diferente da ateplase e a uroquinase, que possui alta afinidade. A meia-vida da ateplase é baixa em comparação à streptokinase e a uroquinase. Então, esses 3 medicamentos, eles têm a capacidade de potencializar a ativação do plasminogênio e melhorar a degradação da malha de fibrina. E é utilizada para a dissolução de coágulos sanguíneos no interior das veias e melhorar a perfusão sanguínea.
É utilizado no tratamento de tromboembolia pulmonar, diagnóstico e estratificação de tromboembolia pulmonar em pacientes de alto risco. Se o paciente tiver com ausência de hipotensão ou choque, é importante fazer a disfunção do ventrículo direito e ou lesão miocárdica. O indivíduo que tem forte suspeita de tromboembolismo pulmonar maciço e risco iminente de morte, ele pode utilizar do ativador da protrombina em infusão rápida durante a ressuscitação. Indivíduos que têm infarto agudo do miocárdio, com evolução menor que 12 horas, em situação de indisponibilidade de intervenção coronariana percutânea, deve ser utilizado os fibrinolíticos ou trombolíticos dentro de 90 minutos. Quais as contraindicações absolutas para o uso de fibrinolíticos? Indivíduos que têm sangramento intracraniano, acidente vascular isquêmico nos últimos 3 meses, dano ou neoplasia no sistema nervoso central, trauma significante na cabeça ou rosto nos últimos 3 meses, sangramento ativo ou diátese hemorrágica, exceto menstruação, qualquer lesão vascular cerebral conhecida, dissecção aguda da aorta ou discrasia sanguínea. Se tiver alguma dessas condições, o paciente não pode usar fibrinolítico. Algumas condições que podem levar ao não uso de fibrinolíticos, mas pode ser repensado. Acidente vascular cerebral isquêmico, mais de 3 meses, ou doença intracraniana não listadas nas contraindicações absolutas. Mulheres grávidas, pessoas que fazem uso de antagonista de vitamina K, quanto maior o INR, maior o risco. Sangramento interno recente, entre 2 e 4 semanas. Indivíduos que passaram por ressuscitação cardiopulmonar traumática e prolongada ou cirurgia de grande porte em menos de 3 semanas. Indivíduos que têm hipertensão arterial sistêmica controlada com pressão arterial entre 180, maior que 180, e a diastólica maior que 110. Indivíduos que fizeram punções não compressíveis ou que têm úlcera péptica ativa. A streptokinase é uma enzima encontrada, produzida por colônias de Streptococcus beta-hemolítico do grupo C. Ela forma um complexo enzimático ativo com plasminogênio, convertendo plasminogênio não complexado em plasmina ativa. E essa plasmina ativa hidrolisa a malha de fibrina e degrada o fibrinogênio em 5 e 7 da cascata. Mas com o advento de novos medicamentos, a streptokinase raramente é usada e em vários mercados não está mais disponível, porque é uma proteína base derivada de bactérias e pode gerar uma ativação do sistema imune. Já a uroquinase ela é produzida pelos rins, é isolada de cultura de células renais humanas e tem baixa antigenicidade, porque os antígenos são próprios. Ela hidrolisa também a arginina e valina do plasminogênio, formando a plasmina. Aprovada para alívio de êmbolos pulmonares e também no tratamento de insuficiência aguda do miocárdio, tromboembolismo arterial, trombose das artérias coronárias e trombose venosa profunda. Mas ela vem entrando em desuso porque ela vem sendo superada por medicamentos mais recentes e tem melhor relação risco-benefício. A ateplase é um ativador de plasminogênio tecidual e é uma enzima serinoprotease obtida de cultura de células de melanoma humano. É obtida por tecnologia de DNA recombinante, tem uma baixa antigenicidade ou baixa afinidade pelo plasminogênio livre no plasma, mas ativa o plasminogênio que está ligado à fibrina em um trombo. Em doses baixas, é considerada seletiva para a fibrina e aprovada para o tratamento de insuficiência aguda do miocárdio, embolia pulmonar massiva e acidente vascular encefálico isquêmico agudo. Tem uma meia-vida de 5 a 30 minutos, então 10% da dose total é injetada por via intravenosa, como uma dose de ataque ou um bolus, e o restante do fármaco é administrado durante os 60 minutos restantes. Ela pode causar angioedema orolingual, com risco acrescido pela associação de inibidores da enzima conversora de angiotensina,
Já a reteplase é um derivado recombinante menor que a teplase, e a tenecteplase é um outro derivado de ateplase, com meia-vida mais longa, afinidade pela fibrina melhor do que a teplase. A reteplase e a tenecteplase são aprovadas somente para o uso de insuficiência aguda do miocárdio, embolia. Embora a reteplase possa ser usada na extrabula, na trombose venosa profunda e na embolia pulmonar massiva. Esses dois medicamentos, duas enzimas, a reteplase e a tenecteplase, têm meia-vidas mais longas e podem ser administradas como bolos intravenoso. Então, resumindo aí os medicamentos utilizados no tratamento dos distúrbios da hemostasia. Os antiplaquetários são utilizados para reduzir a adesão e ativação plaquetária. Os antiagregantes reduzem ou inibem ou se ligam à integrina alfa-2b beta-3, que é o receptor de fibrinogênio. Os anticoagulantes impedem a formação de trombina e fibrina, e os fibrinolíticos geram a formação de plasmina e geram assim também a fibrinólise. É isso, pessoal. Passo a palavra para vocês, caso tenha alguma dúvida.